Muitas pessoas têm dificuldade, pareça que não, de falar do evangelho no Natal. Estranho, né? Mas sim, algumas igrejas evangélicas têm visto uma leitura muito negativa no Natal. Vamos falar um pouquinho sobre o Natal hoje, falar um pouco sobre a manjedoura, que é o professor Eduardo, e vamos aprofundar um pouco nesse assunto aqui nesse nosso papo de teologia. Vamos lá, o que acontece, gente? Quando a gente olha, então, hoje para as igrejas, há uma crítica muito grande ao que o Natal foi transformado. O Natal, ele foi comercializado, não precisa nem ir muito longe para isso, né? Ele se torna hoje o principal evento de comércio de todos os países, mundial, né? A produção, ela é medida em cima de muito do que é produzido para o Natal, né? Para o emprego, mão de obra, trabalho, produção, tem todo um desenvolvimento de mercado para isso e toda uma lógica de mercado para isso, todo um culto aí. Mas é claro que isso também não abre mão daquilo que realmente significa o Natal. Todavia, se confunde os conceitos. Então, o Natal fica muito na ênfase da troca de presentes, referência ao Papai Noel, árvores de Natal. E no meio disso, então, a tradição cristã, principalmente em algumas comunidades pentecostais, isso é mais comum, há um pouco de conflito e confusão sobre como se fala do Natal, se comemora ou não o Natal, o que é isso. Inclusive, tem outras questões que eu não vou nem mexer aqui, que é a questão da data, realmente essa é a data. Então tem um monte de polêmica aí sobre o tema, né? Mas não é esse o caso aqui. Eu quero, a propósito do Natal, falar sobre uma coisa. A teologia da manjedoura. Como assim, professora? A teologia da manjedoura? Isso. Você pode pensar que não, mas possui uma teologia ali naquela narrativa da manjedoura. Algumas igrejas até que colocam manjedouras. A manjedoura é comum na igreja católica. É uma representação, né? Ali que é onde você coloca ali os personagens ali da narrativa bíblica para se tornar uma representação do evento principal ali que se comemora no Natal, que seria aí o nascimento de Jesus. Algumas igrejas católicas colocam, é comum em algumas igrejas luteranas, batistas e presbiterianas também, já encontrei, embora não seja todas, né, mas também já encontra nessas comunidades. E o que é esse papel? O que é essa teologia da manjedoura? A teologia da manjedoura, ela está bem presente no pensamento de Lutero, né? Ela surge ali com Lutero, mas é claro, ela evoca o pensamento de Lucas. Então aí você tem ali lá na tradição dos evangelistas. Por um lado você tem Mateus e por outro lado ali a narrativa de Lucas. Na narrativa de Mateus, Jesus é apresentado com toques da realeza. Já na narrativa de Lucas, ele é apresentado relacionado à manjedoura, relacionado ao povo, relacionado ao simples, relacionado a outra perspectiva. Lutero, então, nos seus dias, diante da pompa que a igreja ostentava na sua época, ele vai trabalhar nos seus textos sobre a manjedoura e o papel da manjedoura na fé cristã. Uma das provocações que o Lutero coloca é justamente dessa compreensão de onde nós devemos estar nessa narrativa, se nós nos colocamos na manjedoura de Cristo. E esse é um apelo para nós pensarmos ela. Nessa época, então, de Natal, onde todos comemoramos, e realmente, mesmo com o mercado polemizando, mesmo com a mídia em cima, os filmes, há uma certa mudança. Percebe-se um sentimento diferente de cuidado, de partilha, de comemoração, mesmo que para as pessoas, às vezes, esse significado não seja algo tão próximo, mas ainda há essa mudança. Então eu sempre falo assim, para não abrir mão disso, não deixar que a economia e o mercado sequestre algo tão valioso como esses termos e esses conceitos do cristianismo. No caso ali, Jesus e a manjedoura representa muito mais. A manjedoura representa ali toda a postura de Cristo, o envio, a missão, o cuidado, tá tudo ali presente na manjedoura. A representação de que ele não veio na glória divina como um rei. E poderia ter vindo, né? Na monarquia, sentado no trono, mas não. A manjedoura representa a opção pelo povo, o cuidado pelos simples, o cuidado pelos pequenos, né? Representa ali a mudança de foco na teologia, que não era uma teologia centrada na glória, no ouro, no dinheiro, na prosperidade, mas uma teologia voltada para aquilo que tem valor, para aquilo que tem significado, que é a família, o outro, o próximo, aqueles que são ali próximos a nós, aquele núcleo rígido da família. Aquilo é significado fundamental dentro ali da manjedoura. A manjedoura ali, ela simboliza, tem muita coisa dentro da teologia, né? Ela simboliza toda a graça de Deus manifestada. Por quê? Porque na manjedoura você já tem a entrega de Deus por nós. Às vezes nós olhamos e pensamos que a graça está lá na cruz. Não, a graça já está na manjedoura. Quando em Cristo Deus abre a mão de quem é e se torna um de nós, e vive como um de nós, e sofre como um de nós, e sente como
um de nós, tá? A cruz, então, ela demonstra mais, ela demonstra que Deus, e além de tudo, escolhe o simples, escolhe o simples. Então essa teologia da manjedoura, ela nos chama atenção para outra percepção da fé. Não uma percepção da fé voltada para o show, para o espetáculo, mas uma percepção da fé voltada para aquilo que é o simples. É o nosso chão, é o cuidado do outro, é a necessidade, é o fazer diferença na vida daquele que está próximo. É o Deus entre nós, o Deus conosco. A ideia do Deus conosco é justamente esse, que não está nos maiores lugares, entre as maiores pessoas. O texto de Isaías 61 e 66 vai trabalhar isso. A ideia de que Deus não está lá nas alturas, mas está entre os simples. Deus não está em templos feitos por mãos humanas, mas se abre para todos aí quando você pega que ele está no céu e entre os pequenos. Dentro desse texto da manjedoura, ela simboliza mais. Ela simboliza então aquela ideia também de abrir mão dessas estruturas de poder, abrir mão dessas estruturas de violência e uma outra postura de pensar Deus. Uma forma de pensar Deus que não tinha sido pensada até então. Até então, o conceito de Deus tinha sido vinculado à grandeza, o conceito de Deus tinha sido vinculado ao poder, o conceito de Deus tinha sido vinculado, mas não vinculado ao simples, não vinculado ao pequeno, não vinculado ao fraco, não vinculado a uma criança, a um bebê. Na tradição judaica, Isaías já percebe a salvação a partir das crianças, né? Um pequeno que viria e por meio dele, então, o povo seria salvo. Essa percepção da criança já aparece. A manjedoura, então, demonstra o quê? Que Deus se revela na simplicidade, no sofrimento e rompe, então, com esses ideais de pompa das instituições religiosas que já tinha na época de Lutero, hoje um pouco menos, né? E também questiona os castelos, os palácios, toda essa lógica de poder que se constrói hoje. Então, nesse Natal, tem uma experiência diferente. Procure uma experiência de manjedoura. Quando estiver diante de uma manjedoura, né? Olha com cuidado, perceba ali aquela proximidade para entender que Deus é próximo de nós. Perceba que Deus ali está celebrando a ceia com todo mundo nesse dia. Não é um dia lá em que ele celebra com os ricos ou que nós elogiamos, nada disso. Mas a ceia é um espaço em que Deus celebra conosco. E que nesse dia de Natal, então, você possa comemorar com Cristo na sua manjedoura, aí na sua casa, onde seja a nossa manjedoura, né? Que seja um espaço em que nós comemoremos Deus, comemoremos Cristo e comemoremos aquilo que Ele viveu e fez e nos ensinou. Bom Natal para você e para sua família. Até a próxima Papo de Teologia.